Versão brasileira, Wendel Bezerra. O Deus Supreme pergunta: foi difícil adaptar as falas de Jojo, que tem falas tão marcantes para o português? Foi um trabalho que eu já esperava que fosse complexo, mas que eu tive algumas ajudas aí. Eu tive a ajuda do Silvio Puertas, que foi quem traduziu as 3 primeiras partes de Jojo, que ele deixou um texto legal ali, que a gente conseguia entender tudo o que estava acontecendo, tinha uma métrica legal, e tinha espaço ali pra gente adaptar para o que fosse necessário, algum preciosismo, alguma ideia que a gente tivesse na época. E eu também aproveitei umas pesquisas que eu já tinha feito antes de linguagem dos anos 30, isso mais pra parte 2, mas acabou me ajudando de modo geral, pra pensar em gírias, né, porque assim, a gente precisa deixar a linguagem natural, mas o natural é aquilo que é adequado ao universo da obra. Então a gente tem ali alguma coisa que se passa ou no século XIX, ou nos anos 30, ou nos anos 80, só porque é uma coisa antiga, a gente tem uma tendência a pensar que, poxa, se é uma obra de época, precisa ter uma linguagem formal. E não, se o personagem for despojado, tem que ter uma linguagem informal pra época. Então uma coisa que eu fiz, que eu acho muito legal, e fica aí a dica para pessoas que quiserem conhecer linguagens de outras épocas, pesquisar marchinhas de carnaval, porque tem todas as gírias de cada época, e é muito legal, é divertido, é engraçado, você pensa, caramba, era isso que o pessoal achava engraçado na época. E também na parte 3 eu pesquisei gírias dos anos 80, essa parte foi um pouco mais fácil, porque a gente tem mais contato com isso, a gente tá tendo muita coisa trabalhada na nostalgia dos anos 80, que teve muita coisa legal, a cultura dos anos 80 tá de volta. E também uma frase em específico, que é a fala que o Wilken diz quando ele derrota o Dio, que eu não vou falar porque eu sou uma pessoa educada, recebi educação da minha mãe, não vou proferir essas palavras aqui no YouTube, que eu peguei do mangá, que era a tradução oficial. Eu pensei, cara, isso daí passa exatamente a energia que eu sinto, a leitura que eu fiz do personagem, que eu acho que o Wilken concorda com isso, sei que os fãs vão achar legal, e eu botei lá, e era um palavrão. O Jotaro derrotou o Dio. Era um palavrão. Tem uma coisa curiosa grave, aí, porque muita gente vem questionar, mas por que não fala, o palavrão é tão legal, né? Por que não fala mais, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas gostam tanto do palavrão naquele momento, fica tão marcante, que se você fala toda hora, perde aquele impacto daquele momento que foi tão bacana, né? Sim. Exato. O meu era no século XIX, né? O meu personagem. E eu lembro que, de vez em quando, a gente esbarrava ali procurando uma palavra, um termo, algo que assim, a gente pensava, puxa, vai ficar falso, vai ficar brega, mas só para quem não entender que se trata, né, de um cara de alto nível, do século nem passado, no século retrasado, envolveu muitas coisas para a gente escolher palavras. Acho que um ponto crucial aí que a gente tem, que diferencia bastante o Jonathan do Jotaro, é justamente o bordão mais famoso de Jojo, que é o Yare Yare da Z, que a Netflix pediu pra gente usar o Mais Que Saco, e eu conversei com o Glauco, que sabe tudo de cultura japonesa. Eu falei, Glauco, só pra eu saber se essa expressão, pra eu entender, né, essa expressão é isso mesmo, né, essa é a tradução mais adequada. Ele falou, não, é isso mesmo, é Yare Yare da Z, Mais Que Saco, fica legal. E aí o Jonathan fala isso num dos episódios. E aí eu falei, Wendel, seguinte, a gente esbarrou aqui numa questão a gente ficou debatendo. Mais Que Saco? A gente perdeu ali uns 10 minutos em uma fala. Eu falei, Mais Que Saco eu acho que não vai combinar pra um cara do século XIX, acho que não tem nada a ver. Mas no original ele falou Yare Yare da Z. E eles querem que a gente traduza pra Mais Que Saco. E aí você veio com a sugestão, você falou, olha só o que eu vou colocar. E daí na hora de gravar, gostei bastante, você colocou eu faço surpresas, é isso? E olha só aí, olha só o paralelismo aí entre a parte 1 e a parte 3. Yare Yare da Z. Mais Que Enfadonho e Mais Que Saco. Mais Que Enfadonho. Mas que enfadonho, muito bom. Porque às vezes Yare Yare da Z, é isso? Às vezes em japonês existia no século XIX, mas que saco. Agora que eu falei com o Glauco, eu acho que não existia, hein? Acho que foi uma licença poética. Uma licença poética que eles tomaram ali, que eu pensei, cara, eu acho que isso não vai funcionar pra gente. Se a gente colocar Mais Que Saco, vai ficar estranho. Se bem que no caso desse anime, nada é estranho, né? Tudo é permitido. Pode acontecer qualquer coisa, vale tudo, tá tudo certo.